Bom dia, que hoje possamos começar o nosso dia com o coração cheio de fé e gratidão, confiando em Deus para nos guiar em cada passo da nossa jornada. Querido Pai, agradecemos por mais um dia que Tu nos concedestes e por nos permitir sentir a Tua presença em nossas vidas. Abre nossos corações para ouvir a Tua voz e guia-nos com Teu amor incondicional. Dá-nos sabedoria para discernir o Teu propósito e fortalece a nossa fé para que, independentemente das dificuldades, possamos sempre confiar em Ti. Que este momento de oração nos traga paz e confiança, para que possamos seguir com coragem o caminho que preparastes para nós. Colocamos todas as nossas necessidades em Tuas mãos, sabendo que a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos refletir sobre Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz assim: Ele respondeu: Por que vocês têm pouca fé? Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada lhes será impossível. Este versículo é uma poderosa lição sobre o poder da fé e também um convite para refletirmos sobre a profundidade da nossa confiança em Deus. Jesus pronuncia essa palavra após um episódio onde ele havia descido do monte da Transfiguração e os discípulos estavam tentando, sem sucesso, curar um rapaz endemoniado. Quando os discípulos perguntam por que não conseguem realizar a cura, Jesus os responde dizendo que a razão era a falta de fé. Ele então usa a analogia do grão de mostarda, uma das menores sementes, para explicar que, mesmo uma fé pequena, mas verdadeira e genuína, é suficiente para realizar coisas grandes e impossíveis aos olhos humanos. A fé como um grão de mostarda é uma metáfora poderosa, pois a mostarda, apesar de ser uma semente muito pequena, cresce para se tornar uma planta de grande porte. Jesus está nos ensinando que não é a quantidade de fé que importa, mas a qualidade dela. Uma fé verdadeira, mesmo que pareça pequena, tem o poder de mover montes, ou seja, de fazer transformação real e visível nas nossas vidas. Este versículo também nos desafia a refletir sobre o que realmente é a fé. Não se trata apenas de acreditar em algo de maneira superficial ou de desejar que as coisas aconteçam, mas sim de confiar profundamente em Deus, sabendo que Ele tem o poder de realizar o impossível. A verdadeira fé é aquela que repousa não em nossa própria força ou capacidade, mas na confiança de que Deus é todo-poderoso e está no controle de todas as coisas. Mateus capítulo 17, versículo 20, está inserido em um momento onde os discípulos enfrentam uma situação de frustração. Eles haviam tentado curar um jovem possuído por um espírito maligno, mas não conseguiram. Jesus então os repreende, dizendo que a sua falta de fé foi a razão pela qual não puderam realizar o milagre. A resposta de Jesus não é apenas uma correção, mas também uma grande promessa. Se os discípulos tivessem fé, mesmo que pequena, poderiam realizar coisas extraordinárias. Esse ensinamento é um convite para que possamos refletir sobre a nossa própria fé e confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e desafiadoras. Esse episódio ocorre logo após a transfiguração de Jesus, um momento em que ele revelou sua glória celestial para alguns dos seus discípulos. A transfiguração foi uma experiência transformadora para eles, mas logo após, eles enfrentam uma grande dificuldade com a cura do menino. Isso nos mostra que, mesmo após momentos de grandes experiências espirituais, também enfrentamos desafios, e a fé verdadeira é o que nos sustenta nessas situações. No dia a dia, todos nós enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar, seja em nossas vidas pessoais, no trabalho, em relacionamentos
ou em nossas próprias lutas internas. A lição de Mateus 17:20 nos lembra que não é necessário ter uma fé gigantesca para ver mudanças ou milagres acontecerem. Mesmo uma fé pequena, mas genuína, é suficiente para Deus agir poderosamente em nossas vidas. A fé verdadeira também é prática. Não se trata apenas de acreditar em algo no coração, mas de agir de acordo com essa fé. Isso pode significar tomar decisões difíceis, dar passos de obediência ou confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Por exemplo, se você está enfrentando uma situação no trabalho que parece insustentável, a fé em Deus pode significar agir com sabedoria, buscar o melhor para todos os envolvidos e confiar que Ele guiará os seus passos. Agora, com a confiança e a certeza de que Deus é capaz de fazer o impossível, vamos orar pedindo que Ele fortaleça nossa fé e nos ajude a confiar nele em todos os momentos da nossa vida. Senhor Deus, te agradecemos pela tua fidelidade e pelo poder de transformação que podemos experimentar em ti. Muitas vezes nos sentimos pequenos e fracos diante das dificuldades da vida, mas hoje lembramos da tua promessa de que, mesmo com uma fé pequena, tu és capaz de realizar grandes coisas. Pedimos que, em meio aos desafios, nossa fé em ti seja fortalecida, que possamos confiar não na nossa própria força, mas no teu poder infinito. Ajuda-nos a lembrar que, com a fé em ti, nenhuma situação é impossível e que tu és capaz de agir poderosamente em nossas vidas. Dá-nos sabedoria para viver com essa fé, tomando passos de obediência, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. E que nossa confiança em ti nos traga paz, coragem e esperança para seguirmos em frente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que nossa jornada de fé se fortaleça a cada dia e que a graça divina esteja sempre conosco. Um abraço, até amanhã e que Deus continue nos iluminando e nos abençoando.